podem ser previstas por esses dois fatores. E através desses dois fatores ele previa como colapso o fim dos Estados Unidos a próxima década. Tá aí o gráficozinho. Virgindade dos Estados Unidos em 10 anos. Presta atenção nesse gráfico de cabaço. O gráfico de cabaço, isso é uma coisa muito importante. 8% dos americanos se diziam virgens em 2008, de 20 a 30 anos. Agora é 27. Só que isso em 10 anos não muda desse jeito, porque muitos caras já tinham perdido o cabaço e não saíram desses... O cara que tinha 18 anos em 2018, ele continua nesse gráfico em 2018. Então a tendência é que nos próximos 10 anos mude mais do que nos últimos. Será que o sexo diminuiu? Não, o sexo não diminuiu. Os incels, os celibatários involuntários é que explodiram. As mulheres estão fazendo mais sexo do que elas já fizeram na história da humanidade. E um pequeno número de homens estão fazendo mais sexo do que já fizeram. E a maioria dos homens estão aí, ó. Eles estão aí, sem comer ninguém, né? Coitados. E o que acontece? Essas pessoas estão satisfeitas? E as mulheres que vão passar pelo carrossel até os 30 anos, elas vão achar um parceiro, depois que elas foram desensibilizadas, que elas são incapazes de se pegar o próprio filho? Essa mulher serve pra casar com alguém? Ela, depois que ela foi exposta a dezenas de homens, ela vai se satisfazer com algum homem? A mulher vai encontrar alguém que sustente ela depois que ela já dormiu com 200, 300 caras? Eu acho complicado, né? Então é isso. Dizem que no final dos tempos o homem vai ser mais raro do que ouro de Ofir. Mas o homem não se sensibiliza, né? Então, os homens não são atrativos para as mulheres, porque eles não podem bancar as mulheres, porque hoje em dia a mulher consegue mais dinheiro do que o homem, tem um monte de privilégio feminino, que eles denominam no ginofascismo, não é isso? A mulher tem privilégio eleitoral, a mulher tem privilégio previdenciário, a mulher faz concurso, precisa fazer metade do TAF, não é isso? Ela chega lá no trabalho, como ela não tem o mesmo físico, faz metade do trabalho, se afasta mais, produz menos, tem todos os benefícios imagináveis em todo tipo de legislação. Como é que o homem vai prover a mulher? Se ela tem mais oportunidades, as mulheres são maiorias em faculdade, né? O homem o homem não serve para casar com a mulher, porque a maioria dos homens não tem mais riqueza, não tem acesso a mais riqueza do que a maioria das mulheres, devido às leis satânicas, e a maioria das mulheres não servem para casar com a maioria dos homens, porque elas já rodaram aí a rodo, né? Então, tipo assim, acabou o casamento. Essa estruturação de colocar a mulher artificialmente para ganhar mais do que o homem desestruturou as famílias, né? E leva a sociedade ao colapso demográfico, né? Infelizmente, hoje nós vivemos em um mundo em que a educação real é oposta à instrução formal. Muitas pessoas acreditam que o positivismo, que essa ideia que existe uma possibilidade do racionalismo e do formalismo resolverem todos os problemas da sociedade, o que é mentira. Esse positivismo, que produziu coisas como o keynesianismo, tenha matado mais do que o próprio comunismo. Hoje, no Brasil, as pessoas que defendem uma posição eficientista de Estado, eles são mais perigosos do que os comunistas. Os comunistas, eles são sinceros no que eles são. Os eficientistas, eles aumentam o poder do Estado, para logo depois de um comunista utilizar essa máquina contra as pessoas para destruir a sua liberdade, né? Então, o que aprendi na escola e o que aprendi na Darknet. Nós estamos ensinando aqui o oposto do que você aprende na escola. Você vai aprender na escola que inflação é índice de preço, a gente vai dizer que é aumento da base monetária. Você vai aprender na escola a teoria do interesse público, a gente vai ensinar aqui o interesse privado. Você vai aprender na escola que o Brasil é um Estado de Direito, a gente vai ensinar você que é um Estado de exceção. Você aprende na escola que você deve investir em poupança e que CDB e imóveis são grandes investimentos. Você te demonstra aqui que você está tomando um cacete da base monetária, né? Se você quiser ser livre, você vai ter que ser cético, você vai ter que começar a reconstruir muitas das verdades. É natural, inclusive, isso já foi afirmado, tem um livro, inclusive, de Lenin, né? Socialismo, uma doença infantil. É normal que as pessoas nasçam socialistas. Existem ciclos. É natural que o arquétipo inicial de uma criança seja do escravo. A criança não quer responsabilidade. Você ser adulto significa você ser responsável, você assumir as consequências dos seus atos. Criança quer assumir consequência? A criança quer comer na hora que ela quiser, ela quer correr atrás da comida, ou ela quer ter papai e mamãe para dizer a hora da comida, a hora de dormir, a hora de tudo. Ela quer ter um pai, ela quer ter uma mãe. O problema é que nós vivemos em uma sociedade que a maioria das pessoas quer ter um papai e uma mamãe, o cafetão estado, a vida inteira. Ela é eterna estudante, né? É por isso que eu sempre digo e repito, né? Que nós vivemos em um mundo que a maioria dos homens são mulheres mentais e a maioria das mulheres são crianças, né? Esses arquétipos, eles são perfeitamente explicados por Coruja do Carvalho, pesquisem lá. Inclusive tinha um vídeo excelente do Hakuni Hakun, um cara que foi uma grande perda para a sociedade ter largado o YouTube, né? Mas eles são baseados, esses 4 arquétipos, eles são baseados nos arquétipos junguianos. O junguiano, o maior divulgador desse negócio hoje em dia é o Maps of Meaning, do Jordan Peterson. A maioria das pessoas do direito já leram, pelo menos o livro básico dele, né, as 12 lições. Mas se você quiser aprofundar mesmo, é Maps of Meaning. Ele explica isso aí. Os grandes 4 arquétipos dele é o niilismo, heroísmo, hedonismo ou fanatismo. O fanatismo significa você vai morrer, aí você está em frente de uma escravidão, de uma coisa absurda, você renuncia a todas as suas escolhas em nome de um coletivismo. Esse é a opção do woke. O hedonismo é você curtir o momento, como você tá vendo esses curtidores aí, o pessoal vivendo o momento e ignorando que existe uma morte. O niilismo é começar a dizer que nada adianta, pra que comprar Bitcoin, os vagabundos vão ganhar de qualquer maneira, Jesus vai voltar. E o heroísmo é a opção de Jesus. É se sacrificar em nome de uma coisa superior, é ser nobre. E todos os outros arquétipos, eles invejam o herói, porque eles não são e gostariam de ser o que o herói é. Todos têm ressacas morais. O fanático tem ressaca moral quando ele entende que a ideologia dele é uma desgraça, como a maioria dos comunistas que viram o que Stalin fez. O hedonista, quando acaba o prazer, ele sente a consequência do prazer, ele tem ressaca moral. E o niilista tem ressaca moral pela sua inação. Apenas o herói, apenas a opção de auto-sacrifício da nobreza não tem ressaca moral. Não só durante a vida, mas em termos intergeracionais, também existe um ciclo de arquétipos. Esses arquétipos lá na psicologia junguiana, eu não sou psicólogo, não entendo porra nenhuma disso. Eu entendo o que eu li no Maps of Meaning e o que eu assisti nos episódios que eu tô referindo aqui. Isso pra mim é muito claro, é coisa intuitiva. Se você quiser se aprofundar nisso, você vai lá assistir os vídeos que eu tô referenciando aos livros, beleza? Quando você nasce, é natural que você se comporte como escravo, que você tenha valores de escravo. É natural na sua adolescência que você se torne pregador, como a maioria dos adolescentes, eles são grandes pregadores de ideologias, seja religiosa, política, e que na hora que você começa a desenvolver força física e mental, você queira ser um guerreiro. Você queira, como por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, com 17 anos, queria pregar aos muçulmanos para morrer logo.
O adolescente, quando começa a se tornar adulto, ele quer servir o exército, botar pra fuder, agressivamente impor a ideologia dele. E depois que você se torna guerreiro, você começa a ter vitórias, você começa a acumular riqueza, você passa a pensar como um comerciante, você passa a pensar de uma forma pragmática e querer resolver as coisas com negociação e dinheiro. Mas na hora que você começa a querer negociar e resolver com negociação e dinheiro, você começa a renunciar à violência. E a renúncia da violência é o início de você se transformar em escravo. Por isso esses 4 arquétipos, eles demonstram ciclos durante a vida da pessoa e intergeracionais, né? É interessante, tanto o vídeo quanto o livro que eu referenciei. A sombra, né? A sombra seria a parte de você, dos instintos de comer, de trepar, né? Isso, a parte hedonista, cada um desses aspectos da sua personalidade. O que você deixar dominar vai ser o seu perfil de personalidade, né? Quais seriam os sistemas? Forme o seu sistema. Na aula anterior a gente discutiu um sistema. Qual seria o sistema? O sistema CryptoPunk. Quais seriam os valores maximalistas bitcoinheiros? Foi o que discutiu na aula anterior. Agora a gente vai discutir alternativas. Não existe casamento. Se você namorar uma mulher, ela pode tomar metade do seu patrimônio. Se você se relacionar com a mulher, ela pode denunciar numa delegacia, dizer que você é pedófilo, que você estuprou seu próprio filho e destruir sua vida, não é isso? Qual é a solução? Algumas pessoas acham que a solução é MGTOW, nem going the only way. Não se relacionar, não coabitar, não é isso? Pra compreender esse mundo do MGTOW, as premissas são verdadeiras. Inclusive, o maior divulgador de Olavo, na minha opinião atualmente, é o Rasta, fez um episódio sobre o MGTOW 100% falacioso. Ele pegou alguns vídeos que não tinham nada a ver com o MGTOW, algumas coisas na internet soltas, não deu a biografia seminal básica sobre o assunto e fez um espantalho. Ele criou um falso MGTOW, ele criou uma filosofia, que o MGTOW não é uma filosofia, é um modo de vida, e fez uma refutação de uma coisa que não existe. Né? O que é o MGTOW? O MGTOW é uma forma de vida. É não colocar mulher e filhos como prioridade de sua vida. E foi simplesmente, como eu já falei várias vezes, que é o modo de vida de Jesus. Era a prioridade de Jesus ter filho e mulher? Não. Inclusive, Jesus veio para dar exemplo. Quando Jesus foi ser batizado, ele precisava ser batizado? Quando Jesus veio, ele precisava ser batizado? O que João Batista diz? Eu não sou digno de lavar o seu pé. Ele disse, não, mas eu vim dar o exemplo. A minha mensagem aqui, ela não é uma mensagem fácil, ela não é para a maioria das pessoas. Vocês acham que jejum faz bem à saúde mental e física? Jesus fez quantos dias de jejum? Você acha que banho quente faz bem pra saúde física e mental? Todo mundo sabe que comer porcaria é bom e faz mal. Todo mundo sabe que dormir bem faz bem, mas que custa horas. Todo mundo sabe que o banho frio é que faz bem pra saúde. Todo mundo sabe que você aumenta a sua capacidade de autocontrole, sua capacidade mental e física fazendo jejum. Quantas pessoas estão dispostas a fazer 4, 5, 10 dias de jejum? Quantas pessoas estão dispostas a renunciar ao presente por uma coisa mais valiosa no futuro? Se você tá dando dinheiro e investindo tempo aqui, é lógico que você quer isso. E o que você está pagando para assistir nessas aulas, em grande parte, é uma motivação. Então siga o exemplo de Jesus. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem referência, porque houve uma quebra intergeracional. Na hora que você tiver que fazer qualquer grande decisão na sua vida, eu recomendo altamente que, em vez de você procurar os gurus atuais, você pense consigo mesmo. O que meu bisavô faria, o que meu avô faria, ou até melhor, o que Jesus faria, o que alguém da época de Jesus faria, o que alguém de 500 anos atrás faria nessa situação, né? Porque, em muitos aspectos, quando o Estado social, quando o welfare colapsar, nós vamos voltar a um ambiente, em muitos aspectos, moral e material é equivalente a esse dessa época, né? Já existia MGTOW na Bíblia. Quando Jesus, inclusive, disse que não existiria mais divórcio, que o divórcio de Moisés foi um grande erro, que os corações deles não estavam prontos, a primeira resposta foi essa. Se é assim, é melhor não casar. MGTOW, não é isso? E o que Jesus respondeu? Tem alguns homens que são feitos eunucos, né? Tem uns que nascem eunucos e são feitos eunucos por outros homens. Então é isso. A resposta é essa. Se você for MGTOW, se você evitar contatos com mulheres, você pode evitar ser roubado, mas você vai ceder à vitória aos seus inimigos que querem extermínio dos seus valores e dos seus filhos. Você hoje, através do Bitcoin, você consegue se relacionar com a mulher, não evitando falsas acusações, mas evitando falsas expropriações. Ela vai poder lhe matar, mas não lhe roubar. Aceleracionismo. Essa também é uma bolha muito interessante. Há muitas pessoas, inclusive movimentos de socialismo fabiano, que pretendem um colapso do capitalismo, acelerando. Inclusive, dentro do movimento cyberpunks, há pessoas que, inclusive, que acreditam que haveria, de qualquer maneira, o colapso do Estado social e que o Bitcoin vem apenas acelerar as instituições podres que morreriam de qualquer maneira. NPC, non-player character. A maioria das pessoas são NPCs. A maioria das pessoas nunca ouviram falar de nada disso que eu tô falando com você. Não sabe, os caras não têm interesse, não tá nem aí, não sabe o que é gíria social nem nada disso. Eles simplesmente vivem como a televisão diz que é pra eles viverem, né? São, como é que chama? Personagens de cenário, né? FIRE, Financial Independence and Retire Early. Algumas pessoas vendo que no mundo atual, as promessas que foram feitas no passado não estão sendo cumpridas. Que até estudantes hoje estudam sábado e domingo, que antigamente eram dias sagrados da família, da religião. Que as pessoas não têm mais tempo livre, inclusive devido às redes sociais. Chegaram à conclusão que mesmo pessoas muito, muito bem-sucedidas, que têm acesso a muito dinheiro, vivem melhor se eles mantiverem um padrão de vida muito baixo, um padrão de vida minimalista, trabalhando muito e acumulando uma quantidade grande de patrimônio durante alguns anos. E com 30, 40 anos, esse Mr. Mustache é um grande exemplo disso. O cara com menos de 40 anos se aposentou, agora se aposentou num padrão de vida de nossos avós, tendo 5 sapatos, 4 sapatos, morando na casa pequenininha, e eles defendem a regra do 4%. A regra do 4% é a regra de 300 vezes, porque 4% é 25 avos e 25 vezes 12, né? O que significa isso? Que você seria independente financeiramente na hora que você tivesse 300 vezes a sua renda mensal ideal. Só que isso só é verdade em regime de juro positivo. Quem fizer isso, baseado no Legacy, vai terminar a vida na miséria. Qual a regra do 72? A regra do 72 é uma regra interessante e é ensinada inclusive no FIRE e recupera um dos conhecimentos que eram comuns, de finanças no passado e que hoje foram perdidos, que é uma regra básica de você fazer uma divisão por 72 para saber o número de ciclos no juro composto que você dobraria o dinheiro. É uma aproximação, mas é uma regra prática que a maioria das pessoas hoje em dia não sabem fazer. Os movimentos na China Lying Flat and Let It Hot são movimentos de pessoas que se veem sem condições nenhuma de formar família. Quando o homem não vê, eu repito, a civilização é um pacto entre mulheres limitando a hipergamia e de homens limitando a poliginia. Quando homens, como por exemplo a China, teve uma imposição, a redução de filhos lá não foi uma consequência de questão cultural nem econômica, foi uma imposição da lei do filho único da década de 70.
Então eles vão envelhecer mais rápido do que qualquer país já envelheceu e envelhecer antes de enriquecer. Como eu já falei em aulas anteriores, eu repito, muitos caras, inclusive esse Peter Zeihan, que é um dos maiores especialistas, inclusive, do mundo de demografia, defendem que a China, depois de 2025, nunca mais vai crescer 2, 3 anos seguidos, como nunca mais o Japão cresceu 3 anos seguidos o dígito inteiro depois de 95. Por quê? Porque acaba a janela demográfica deles. Esses movimentos na China, eles representam as pessoas que desistem de trabalhar 12 horas por dia, desistem de estudar. Eles vão trabalhar o mínimo possível para curtir a vida e ter tempo útil, ter tempo livre. Por quê? Porque existem dezenas de milhões de homens a mais na China e a maioria das mulheres não querem se unir a nenhum dos homens porque acham os homens são perdedores que não podem ser provedores e protetores. O provedor e o protetor da mulher lá é o Estado. Se o homem, tudo que uma mulher pode oferecer a um homem é fertilidade e fecundidade. Tudo que um homem pode oferecer à mulher é segurança, que pode ser física, econômica ou emocional. Se a mulher tem tudo isso do governo, ela quer um homem pra quê? Ela vai ter no máximo um roommate, né? A tendência é exatamente essa. E, em países que existe uma engenharia social pesada, por exemplo, a Índia e a China, que existem abortos seletivos absurdos, né? Explodindo o número de homens em relação a mulheres. O homem, em uma sociedade que tem maioria de mulher, como a gente viu ali, e tá explodindo, triplicando o número de pessoas que não conseguem nenhuma mulher até 30 anos. Imagine, bicho, quase 20% dos caras com 30 anos nos Estados Unidos virgem. Imagine o número de caras que não transam com ninguém. O número de caras que não transam com ninguém há mais de um ano, tipo um terço da sociedade, e a tendência de dobrar isso a cada 10 ou 20 anos. Você acha que essas pessoas vão acumular pra quê? Se a civilização vem do pacto, isso já foi discutido, não sou eu que estou dizendo isso. Aristóteles e Platão discutiam que o homem só acumulava porque ele tinha condição de ter mulher e ter filhos, não é isso? Não tinha a sociedade das mulheres de Platão, que ele discutia que o homem não ia querer nada, acumular nada para si mesmo se todas as mulheres ficassem à disposição de todos os homens e os filhos fossem todos de todo mundo. Isso é verdade. Isso é imoral, né? Todas as mulheres iam ser um poço de gala da galera cheio de doença, mas é isso. Se o cara não tem um poder sobre a mulher, se o cara não sabe que os filhos que saíram daquela mulher são dele, se ele não tem nenhum poder sobre os filhos, qual a motivação desse cara gerar alguma riqueza dele, sustentar filho de acumular nada? Nenhuma. E muito menos, o pior é que agora o cara não tem nem poder sobre a mulher, nem poder sobre os filhos, e muitas vezes não tem nem acesso à mulher. Pronto aí, ó, lay flat e let it hot. Trabalhar o mínimo possível, meu irmão. Já que é a promessa do Simpson, já que eu não posso ter o que o perdedor, classe média baixa, da década de 60, 70, 80 dos Estados Unidos tinha, eu vou ter tempo livre. As pessoas vão parar de contribuir com a sociedade. Isso é a sua solução? Isso é uma solução para você não ser roubado, mas isso não é uma solução para você não ser exterminado. Se você fizer isso, você vai ser exterminado financeiramente. Você pode não contribuir com a ditadura, você pode não contribuir com um consórcio, você pode não contribuir com o crime, mas você vai ser extinto, que também é um dos objetivos dele. Como é que você pode evitar ser extinto e evitar contribuir com a ditadura? Adotando o Bitcoin como seu padrão. Só que não é só comprar Bitcoin e deixar na corretora, é adotar Bitcoin com um OPSEC correto, com um setup de autocustódia, inclusive que as seeds estejam em vários lugares, e que haja passa-fregues, além das seeds, que não estejam guardadas nos mesmos lugares, né? Que você seja imune até mesmo da Polícia Federal um vagabundo brocar sua casa. E é para isso que eu repito pela enésima vez, que essas aulas aqui são apenas motivações para que você assista e siga os tutoriais, né? Japão, hikikomori, os adolescentes sem fim. Mais um motivo. Os caras não acham a mulher, fica em casa, vira adolescente eterno jogando videogame. O cara vai fazer o quê? Broke, woke ou bespoke. É isso, as três opções da modernidade, né? Go woke, go broke. O cara, muitas empresas, isso é um meme inclusive, né? Muitas empresas que se tornam esquerdistas, elas passam a ter prejuízo. Mas isso não necessariamente é verdade. Isso é verdade num capitalismo de mercado. Quando o lucro delas vem de governo, quando o lucro delas vem de relações espúricas criminosas, geralmente é go woke e go millionaire, né? O broke seria o quebrado, o woke é o esquerdista e o bespoke em inglês é como se fosse feito sob medida, né? O cara que já acordou pra realidade, né? O woke seria acordado literalmente, mas o bespoke seria o acordado que o comunismo é uma desgraça, né? Bespoke, na tradução literal, seria feito sob medida, né? Seria o cara que já entendeu que a guerra não é de direita sobre esquerda, que a guerra, na verdade, é da mentira contra a verdade, é de Deus contra o diabo, é do bom contra o mal e é do Estado contra as pessoas, né? É mais fácil o macaco mudar de árvore e mudar a árvore de lugar. Voltando ao exemplo das pessoas que estão sofrendo absurdas prisões ilegais, sem acusação. Bolsonaro tendo sua conta lá do BB Américas em outro país, fechada e o dinheiro enviado para uma conta, porra, bloqueada. O outro cara sendo preso aí sem ordem judicial. Essas pessoas são os macacos que estão tentando mudar a árvore de lugar. Eu repito o que eu perguntei a Monark. Você acha que tem alguma chance no Brasil da gente eleger alguém que vai consertar esse país? Você acha que as eleições são limpas? Você acha mesmo que através do processo eleitoral a gente vai resolver o problema desse país? Não vai. A gente chegou num ponto institucional que não existe mais oposição, não existe mais oposição organizada e não existe mais chance de oposição. Eu não estou dizendo que a eleição é verdadeira, que não é. Estou dizendo que a eleição é controlada pelas pessoas que têm partido, que são um grupo de pessoas que têm um cartel. O governo do Brasil representa a vontade da maioria das pessoas. A vontade da maioria das pessoas é a população ser armada ou desarmada. A vontade da maioria das pessoas é criminalizar ou não criminalizar o cara que planta o negócio da maconha na casa dele. A vontade da maioria das pessoas é o casamento ser regulado pelo governo ou não. A maioria das pessoas quer que quem controla a educação dos filhos, os pais ou o governo. E a lei manda quem controlar. É isso. O governo é legítimo. O governo do Brasil é legítimo. Tem alguma chance de ser legítimo? Você acha que ele vai se regenerar no voto em um sistema onde a maioria das pessoas eles são parasitas? Que eles recebem mais do governo do que contribuem? Os políticos querem que seus filhos sejam ricos, independentes, inteligentes ou pobres, submissos e imbecis. E você o que prefere? Você pode escolher o sistema que você quiser. Você pode, inclusive, salvar sua alma sem Bitcoin. Você pode decidir que você vai ser um ermitão e dedicar sua vida a Deus. Você pode decidir que você não vai ter filhos, que você vai se dedicar. Inclusive, na Bíblia mesmo diz, né, que o ideal era não casar, né? Jesus, inclusive, o exemplo de Jesus é de não casar, né? Você pode salvar sua alma. Mas se você quiser salvar seu patrimônio, é muito difícil que você salve seu patrimônio sem Bitcoin. Certo? Se você quiser ter família,
e quiser manter a estrutura familiar com as motivações certas, é quase impossível hoje sem Bitcoin. O Bitcoin é a única propriedade real privada. Então é o que eu falo. Vai ser digital? Vai ser minimalista? Você pode ser tudo isso aqui. Você pode evitar de ser escravizado? Beleza, você pode evitar de contribuir com o seu escravizador. Mas a consequência disso é que você vai destruir a sua própria família, você vai destruir a sua raça, que é uma coisa que, para os nossos ancestrais, era uma coisa mais grave do que matar você. Inclusive, você vai satisfazer o objetivo de muitos psicopatas ponerológicos que já dizem abertamente que a solução para o excesso de carbono é a sua eliminação, né? O carbono que eles querem eliminar é você. Inclusive a Kamala Harris já recentemente falou, né? Que a solução é a redução populacional. Você quer que sua família seja extinta? Você quer deixar de ter esposa? Você quer deixar de ter filhos? Você quer deixar de ter controle sobre seus filhos? Se você não quiser, uma das soluções, não há absoluta, mas uma das tecnologias que vai lhe permitir isso é o Bitcoin. O Bitcoin é criptografia. A criptografia foi utilizada em todas as guerras da história da humanidade, em todas. Se você for ver lá o Kama Sutra, há milhares de anos atrás, já explicava, tem um capítulo de como, até para você ser amante, você tem que dominar a criptografia. Há milhares de anos atrás. Imagine na atualidade, né? Inclusive no livro que eu mencionei lá do Jason Lowery, ele defende que o Bitcoin só pode ser proibido na primeira e a segunda emenda, né? Porque se você tiver liberdade de expressão, você tem liberdade de uso do Bitcoin. E o Bitcoin também como arma, também é definido pela segunda emenda, né? É a mesma pergunta que eu faço para você. Como é que você vai controlar a educação do seu filho se você não for independente financeiramente? Como é que você pode dar testa, fazer uma oposição real, se seu patrimônio estiver financiando os vagabundos? Se você depender financeiramente, se todo o seu dinheiro estiver em bolsa, se todo o seu dinheiro estiver em ações, se todo o dinheiro seu estiver em bancos que estão sob o controle de uma ditadura, como é que você vai fazer oposição à ditadura? A única oposição real a um sistema totalitário é o desinvestimento. Também pode ser usar armas, fazer guerra, mas isso só existe em um nível de organização que não existe atualmente. Você quer pegar armas e sair matando seus opositores? Faça. Eu não recomendo. Inclusive, a probabilidade maior é que você morra. Eu prefiro a alternativa não violenta, não colaborar com eles. É por isso que eu considero o Bitcoin um imperativo moral e uma solução superior a todas as outras bolhas que a gente explicou aqui anteriormente. Vamos fazer um resumo antes de encerrar a aula 6. O objetivo da aula 6 foi demonstrar que existem diversas reações às crises morais que existiam anteriormente. Crises morais, institucionais, materiais. E quais as alternativas? Eu acabei de dizer. As alternativas a qualquer sistema totalitário são votar com os pés, ou votar com os pés significa desinvestimento, significa Bitcoin. Existem outras alternativas de você sair do legacy, como pedra, como ouro, como veleira, mas coisas que demandam muito mais estudo e muito mais escala. O Bitcoin viabiliza muito mais privacidade e muito mais imunidade do que qualquer offshore que já foi feita no planeta, que é uma coisa muito mais complexa e cara. Inclusive a definição de Bitcoin como offshore que você carrega no bolso e você pode criar foi do próprio Obama, né? Por que Satoshi Nakamoto é John Galt? Satoshi Nakamoto é John Galt porque John Galt é a figura no imaginário popular que tira as pessoas produtivas de colaborar com a ditadura, fazendo essa ditadura colapsar. Eu repito o que eu já falei várias vezes, baseado na regra 80-20, né, inclusive de Pareto também da teoria das elites que eu mencionei diversas vezes. Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. Nós não precisamos convencer a maioria das pessoas. A regra 80-20 é verdadeira. Menos de 20% das pessoas concentram mais de 50% do patrimônio da produtividade. E essa regra também é composta. Menos de 4% das pessoas produzem mais de 60% e menos de 1% produzem mais de 50%. Então o que significa isso? Menos de 1% das pessoas mais produtivas, das pessoas que têm mais patrimônio, desinvestindo do sistema, esse sistema já colapsa. E a gente já tem massa crítica e riqueza e produtividade para construir o nosso próprio sistema, que é o que o professor Olavo comenta no início da aula anterior. Seus valores e seu modo de vida não podem ser os mesmos dos cyberpunks ou bitcoiners, mas é inegável que há muito a aproveitar das ferramentas criadas por eles. Não importa a moralidade do criador da roda ou da geometria, ela funciona, isso é o bastante. Também se aplica ao Bitcoin. Eu não quero saber quem é Satoshi, se Satoshi é um pedófilo, se ele é um negrista, se ele é uma mulher, se ele é um ET, não me interessa. Não me interessa se o criador da roda, do fogo, do motor a combustão era imoral. Isso funciona. As coisas não têm moralidade, quem tem moralidade são as pessoas. E o meu dever moral é não contribuir com ditaduras assassinas. Terminando o resumo da aula 6. Vocês podem, em vários aspectos, estar achando que não tinha nada a ver com o Bitcoin que eu falei aqui. E em muitos aspectos não tem. Mas a questão é que era importante pra mim dizer pra vocês e demonstrar também que existem diversas formas de viver esse mundo. E que você não necessariamente precisa ser um Bitcoin, né? Você não precisa ser um maximalista para utilizar o Bitcoin. Inclusive, compreendendo as reações alternativas às crises, você pode encontrar, dentro dessas soluções, partes ecléticas que formem o seu modo de vida. Construa o seu sistema. O objetivo meu e de Alan nesse curso não é dizer a você o que é o certo e o errado. O meu objetivo com o Alan é passar para você a nossa experiência, para dar ferramentas a vocês, para que você seja capaz de decidir pela sua cabeça o que é melhor para você. Se existe algo certo, no principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do conhecimento humano de Hayek, é que ninguém é capaz, e isso é a principal refutação do socialismo, ninguém é capaz de dizer o que é melhor para os outros, ninguém é capaz de valorizar, de dizer o valor de nada para outras pessoas. E essa é a principal refutação do socialismo, e a grande verdade das ciências sociais. Espero